Fala galera, tudo bem? Vocês estão no canal do Calhau, eu sou o Calhau e olha, depois de muito tempo eu voltei aqui pra gente poder fazer um review, hein? Então desculpem aí pelo todo esse ato, pela ausência de contatos, mas tem algumas situações aí acontecendo, eu tô repensando algumas coisas em relação também a colecionismo, então por isso eu acabei dando um hiato aí no canal, mas desta vez vou voltar pra gente poder falar sobre uma figura aí que eu consegui adquirir graças ao meu amigo Jack da Baxter Toys. Aliás, sigam aí a Baxter Toys, gente, canal de gente de qualidade, os caras muito bacanas, fazem um trabalho fenomenal, recomendo muito quem gosta de colecionismo e cultura pop no geral, os caras são muito bons, beleza? Então, gente, dito isso, vamos lá. A figura é o Shumagorá. Eu adquiri aí, graças então ao Jack. Ficamos na espera do lançamento. Depois do lançamento, mandamos, né, lá para um redirecionador, porque sabe como é que é? Tá caro pra caramba, né? Essas importações. Então a gente conseguiu aí num preço bastante interessante chegar nessa figura, tá? E hoje nós vamos montar, né, esse Shumagorá aí que vulgarmente é chamado de Gargantos, tá? E vamos começar também contando a história dele, né? Vou contar a história enquanto eu monto, porque aí a gente vai tendo as nossas impressões, tá? Então, mas antes de mais nada, deixa eu pegar aqui, ó. Essa parte é o tentáculo do Shumagorá e ele é feito numa borracha mole. Mais durinha, né? Tem alguma coisa de metal aqui dentro, muito provavelmente. Um troço bastante... Tem um mosquitinho louco aqui, mas enfim. Um troço interessante vamos ver como é que isso vai reagir ao longo do tempo. Percebam que é mole. Num primeiro momento maravilhoso, mas vamos ver com o tempo como é que isso vai ser. Isso aqui vai ressecar, vai rachar, enfim. Esperemos para ver o que vai acontecer. Mas então, vamos então conectar isso aqui, né? E aí eu vou contando pra vocês a história. O Shumagorá, eu me recuso a falar Gargantos, tá? Porque pra mim eu conheci como Shumagorá, portanto será Shumagorá, beleza? Então o Shumagorá, ele é um personagem criado, né? Eu vou colocar aqui o nome dos autores porque eu fui fazer a pesquisa antes, mas eu esqueci, e como eu não anotei, eu vou marcar aqui embaixo, tá? Então ele foi criado na época da Marvel, no ano de 1973, isso eu me lembro, pra ser um inimigo do universo do Doutor Estranho, tá? E aí ele também vai ser inserido posteriormente no universo do Conan, tá? Esse personagem então tem relações muito profundas com a Era Iboriana, e o nome original, Shumagorá, ele vem de um conto do Howard, do Rei Cal, né? The Golden Skull, né? O crânio dourado. E lá tinham os Ironbound Books of Shumagorá, né? Os livros de metal, né? Presos em metal, enfim. Aquilo que a gente já falou, que essa tradução aí do Ironbound é um negócio meio, né, um inflexível livro de Shumagorá, enfim. O que acontece é o seguinte, com esse nome, Shumagorá, obviamente, faz um personagem, então, sendo do universo do Robert Howard. Só que tem um problema. Quando o Conan tinha os seus direitos de publicação pela Marvel, tudo bem, tá tudo certo, não temos nenhum problema com isso. No entanto, quando a Marvel perde, né, esses direitos, que hoje estão com a... Como que chama a empresa? Bom, eu vou marcar aqui depois, mas enfim, faz parte lá do Howard Properties, enfim. Depois eu vou colocar o nome aqui. Cara, eu vi, esqueci aqui, tá na minha cabeça. Mas se eu lembrar eu falo, senão eu coloco aqui embaixo. Então o que acontece? Aí tem um problema de direitos autorais. A Marvel agora vai ter que pagar direitos autorais para, né, os proprietários da marca aí do Robert Howard. E, obviamente, a Marvel não tá afim disso, né? Então a Marvel rebatiza esse personagem de Gargantos, que é um nome horroroso, né? Eu acho realmente desprezível o nome Gargantos. Tem gente que gosta, se você gosta, tá gostando errado. Mas vamos lá. Então, o Shumagorá, ele é um personagem que faz parte também do universo do Lovecraft, de certa forma, porque ele faz parte do universo dos Great Old Ones. E ele então faz parte daquelas criaturas que em eras ancestrais, em eras imemoriais, ele chegou à Terra e passou a viver aqui. Então, obviamente, aí há até uma grande dúvida se Shumagorá é mais antigo ou não que o universo. No universo da Marvel, ele é tipo uma espécie de realmente dos grandes antigos. Ele é colocado talvez até como soberano deles, né? O que no universo do Lovecraft isso não pode acontecer, porque você tem lá o Sultão Infernal, né? Que é o... Gente, hoje tá difícil, né? Esqueci o nome do bicho também, né? Que é o maior dos antigos do Lovecraft. Depois eu vou lembrar que eu coloco... Eu lembro disso constantemente quando eu não preciso fazer o review. Aí quando eu preciso eu esqueço, mas eu vou colocar o nome dele aqui embaixo. E aí, obviamente, né, o Shumagorá poderia se encaixar nesse universo, mas como um menor ali, talvez, entre
Shub-Niggurath, Nyarlathotep, enfim, né? Azathoth, tá? O grande sultão demoníaco é o Azathoth, né? É o maior de todos, é o que criou a realidade em si. Então ele poderia estar ali entre o Rei Amarelo, né? Entre o Hastur, o Cthulhu e assim por diante. Mas na Marvel ele é o maioral, o Big Ben, o tal, o que manda ver em tudo, tá? Beleza. Dito isso, então, o que tem aí desse bichão? Ele, na Era Iboriana, ele foi, segundo a história, quando o Conan pertencia à Marvel, ele foi um monstro, né, um grande antigo, que se deparou com a chegada do primeiro grande deus, né, que seria aquela história que eu não gosto, tá, que existem os grandes antigos e os Elder Gods, lá, as divindades relativamente benignas. Eu acho isso uma bobeira, eu gosto que o universo é caótico, é devorador, é monstruoso, eu prefiro a perspectiva do Lovecraft. Mas enfim, nessa dinâmica, o Kron seria o primeiro dos deuses e o Kron vai aprisionar o Shumagorath lá no Monte Kron, né? Na montanha de Kron, que fica na Ciméria. Então é bastante interessante que esse personagem tenha a sua conexão muito profunda com o Conan, o Cimério. E ele ficará lá aprisionado, principalmente depois que quando ele consegue fugir, ele quase vai escapar, o Conan prende ele ao realizar sem querer um ritual que joga lá os livros inflexíveis de Shumagorath e acaba mandando o bicho para um sono de alguns milhares de anos. Ele só vai despertar depois no século XIX, no século XX, quando alguns nazistas, né, raça infeliz, nojenta, asquerosa, vão despertá-lo ali pra usar os seus poderes. Eles encontram uns minerais e blá blá blá, tal. Não vou falar dessa parte já não me interessa, tá? Mas a questão é que essa é a história do Shumagorath. E enquanto eu fui falando, fui montando pra vocês. Gente, a montagem é super simples, vocês viram. Opa, desculpa, eu bati aqui na câmera. A montagem super simples, encaixa super fácil, bastante articulado, tá? Então, é uma figura grande e pesada, gente, tá? Ele é pesado. E ele é realmente muito grande. Eu não vou conseguir medir na câmera pra vocês, mas eu vou medir de uma ponta a outra pra gente ter uma ideia do tamanho desse bicho. Então, aqui, nos tentáculos dele, ele tem um pouquinho mais do que isso, né? Porque aqui eu não vou conseguir fazer a ponta, mas depois eu vejo... Ah, esse aqui tá melhor. Beleza. Então tá, do tentáculo dele até a conexão, ele tem ali 27 centímetros. Aí, dos 27 para a outra ponta, cara, vai dar mais ou menos aí uns 56, 57 centímetros de ponta a ponta do bicho. Então ele realmente é muito grande, bastante articulável, bastante poseável e bastante pesado. As estruturas dele aqui, os apêndices dele aqui, né, essas partes aqui pra gente mover, consegue colocar ele em muitas posições. Obviamente eu não vou conseguir... Cara, o que eu fiz aqui, meu Deus? Obviamente aqui eu não vou conseguir fazer pra vocês direitinho, do jeito que seria, né? Cara, tá muito ruim aqui, tô tirando toda hora. Mas do jeito que seria por conta, né, da questão aí de espaço, tá? Mas é um bicho muito grande. Os detalhes são muito interessantes. Eu acho que ele poderia ser um pouco mais climatizado. Ele é climatizado, mas ele poderia ser mais climatizado, tá? Mas eu gostei bastante. Eles têm esses pequenos apêndices aqui. Esses não se mexem, tá? Eles são fixos. E o olho dele que mexe pra cima, pra baixo, tal. Fecha o olho, abre o olho, né? Talvez aqui eles pudessem colocar um outro tipo de articulação também pra fazer um olho mais maligno, mais abertão, né? Enfim. Mas eu gostei bastante disso aqui, tá? Então é realmente uma figura memorável. Ele vem ainda também com esse orbe aqui, que eu não sei se é um mini Shumagorath, se é um poder dele, não, realmente isso aqui eu não me lembro, talvez seja um esporo, né, ou talvez seja do jogo, porque no jogo ele tem esses poderes. Isso aqui eu já vi gente falando, ai, não machuca, é molinho. Cara, é molinho escambau, tá? Se você jogar isso aqui forte na cabeça de alguém, você machuca, e machuca sério, tá? Isso aqui é pesado, é pontudo, não é feito pra brincar dessa forma, tá? Então, deixa o bichinho lá bonitinho, não brinca com isso aqui de jogar em ninguém, nem de ficar apertando, nem de bater na cabeça de ninguém, porque isso aqui é bastante perigoso. Então, a figura aí do Shumagorath é essa, tá, gente? Então, tem aí o review com as impressões. Impressão geral, cara, articulações 10 de 10. Escultura, dentro da perspectiva do Shumagorath, 10 de 10. Poderia ter tentáculos menores? Poderia, mas uma gosma aqui, mas eu sei que isso também é difícil de fazer. Então tá tudo certo. Nota aqui dessa pintura, eu vou dar um 9, acho que ok. Poderia ser melhor, mas também não é ruim. Ele tem aqui algumas marcas que podem ser marcas de batalha, então isso pra mim é bastante interessante.
A escultura dele é 10 de 10, tá? Escultura muito, muito, muito boa. E as inovações, que eu acho que isso também é uma coisa que a gente precisa começar a colocar nos reviews, né? Questão de inovação. Cara, inovação aqui é 15 de 10, né, velho? 20 de 10. Porque assim, eu nunca imaginei na minha vida ver esse Shumagorá, desculpa, eu bati de novo, sendo aí então lançado pela série da Marvel Legends ou qualquer outra série que seja, tá? Então realmente achei que foi uma sacada muito boa e mostra também o nível de desenvolvimento que nós chegamos no colecionismo, né? Você tem a possibilidade de fazer um Great Old One. Óbvio, é um sonho, isso nunca vai acontecer, mas seria muito interessante, por exemplo, se os caras conseguissem lançar numa escala aí significativa o Cthulhu, né, o Shub-Niggurath, Nyarlathotep, enfim, mas isso obviamente fica só no campo do sonho. Pra vocês terem uma ideia aí também no tamanho do bicho, eu vou colocar ele aqui do lado, ó, de um Rancor do Star Wars. Então percebam que ele é do tamanho de um Rancor do Star Wars. Então dá, se você tiver a tua coleção de Star Wars e quiser variar com alienígenas, a gente tem aqui então esse Shumagorá, que fica demais com as figuras de Star Wars. Vou colocar aqui um comparativo único, porque, né, pra gente não ficar colocando muitos personagens do lado, mas vou colocar aqui pra vocês verem como que num set de fantasia, esse Shumagorá fica de uma maneira perfeita, tá? Aqui, deixa eu ver, ele tinha um buraquinho, eu não sei se serve pra você colocar aqui, talvez. Vamos ver se isso dá certo. Não, não dá certo. Talvez aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer coisas que não deve, né? E pra poder fazer o comparativo. Mas vamos ver. Olha, dá pra botar o bicho aqui se quiser também, assim, né? Se quiser colocar o efeito aqui assim, ó. Pra ele ficar... Não ficar cíclope, mas ficar bíclope. Bíclope é terrível, né? Mas tudo bem. Se você quiser colocar ele com os dois olhinhos ali, também dá. Dependendo de como você conseguir encaixar e deixar aí. Então dá pra colocar ali o zoiudinho da mamãe ali com ele, tá? E aqui, ó, pra vocês terem uma ideia de como ele fica, por exemplo, com o Conan ali da Frazetta Girls, né? Então, olha só pra vocês terem uma ideia o tamanho desse Conan que acabou de cair, porque o Shumagorá é uma criatura muito poderosa, então, né, deve ter acabado ele ficando intimidado. Nosso Conan, mentira, o Conan não se intimida, o Conan é sangue no zóio, mas whatever, caiu o bichinho, vamos lá, né? Dá uma olhada. Esse Conan aqui, pra vocês terem uma ideia, ele tem o seguinte tamanho, né? Ele tem ali, ó, 17 centímetros até o topo da cabeça. Uma figura grande, uma figura parruda. E olha o tamanho do Shumagorá perto dele. Olha até, inclusive, pra vocês terem uma ideia, o olhinho perto dele. Então é uma figura realmente muito, muito grande, que é bastante interessante de ter aí na sua coleção. Aqui também dois comparativos interessantes, né? Com uma figura gárgula da NECA. Então, né, combina bem aí com esse universo. E também, obviamente, aqui com uma figura McFarlane, o Batman, né? Percebam como fica muito legal e combina bem demais essas figuras. E aí é interessante porque, veja, ainda acima tem muita coisa desse cara, percebe? Ó, é muito grande, cara. Ele é grande para um caramba. Não à toa, é um Great Old One. Para na mesma praça. Bom, enfim. Gente, muito obrigado aí pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse review com essa história um pouco aí do Shumagorá. Não é Gargantos, Gargantos é o Escambau, tá? É Shumagorá. E eu gostei muito de fazer esse review. Valeu aí, Jack. Valeu também o X que me enviou. Essa figura chegou lá pro X e o X enviou pra mim. Muito obrigado, X. O X também me enviou um presente aí que eu vou fazer depois um review pra vocês de uma figura da Lilith, da Marvel Legends. Ali a mãe dos demônios, né? Aquela ali que tá a vilã principal do Ascensão dos Filhos da Meia-Noite. Então, muito obrigado aí, X. Valeu mesmo, cara. Sensacional a figura. Muito obrigado. E aí, vou fazer o review pra vocês, pra gente poder conversar sobre isso, beleza? Gente, obrigado pela atenção de vocês, um forte abraço, obrigado, vou tentar fazer mais vídeos, mas eu vou até reformular algumas coisas no canal e a gente vai conversando aí nas próximas semanas, beleza? Um abraço a todos, até a próxima e fiquem aí com o grande antigo Shumagorá.